Olá, para quem ainda não me conhece, meu nome é Paula, sou enfermeira e hoje o tema da nossa aula é sobre parada cardiorrespiratória. Como detectar precocemente essa parada e as ações necessárias para dar continuidade à assistência. A importância em detectar essa parada precocemente é que a cada minuto que passa, diminui as chances de vida do paciente em 10%. Então, quanto mais rápido eu detecto, quanto mais rápido eu começo a reanimar o paciente, mais rápido eu começo a ter as ações necessárias para a eficácia dessa reanimação, mais chances de sobrevida nós temos. Então, o que a gente deve, como profissional da área da saúde, ter em mente? Que isso pode acontecer a qualquer momento, principalmente o setor de enfermagem, técnico em radiologia e o setor médico. Por quê? É onde tem o maior número de procedimentos realizados, como realização de contraste, medicamento, ressonância cardíaca, a gente usa medicamento para acelerar o coração, na angiotomografia a gente usa medicamento para diminuir os batimentos cardíacos, então com esses medicamentos a incidência acaba sendo muito maior. Então a gente tem que estar preparado, tá? Para que isso possa acontecer, saber detectar esses sintomas e agir precocemente. O que é uma parada cardiorrespiratória? É uma condição médica de emergência que ocorre quando o coração e a respiração de uma pessoa param repentinamente, privando o cérebro e outros órgãos vitais de oxigênio e nutrientes. Os sinais e sintomas de uma PCR, que é uma parada cardiorrespiratória, incluem a ausência de respiração, a falta de pulso, inconsciência, cianose, que é a coloração azulada das extremidades, pontas dos dedos, boca, orelha, você vai perceber também, a região próxima dos olhos, a dilatação da pupila e a perda de consciência, como foi falado anteriormente. Existem inúmeras situações que podem levar a uma parada cardiorrespiratória. Entre elas estão problemas respiratórios, problemas cardíacos, engasgo, reação alérgica, hipovolemia, uma queda, bateu a cabeça, um acidente. Então, tem inúmeras situações que podem trazer essa parada para o paciente. Obstrução no caso de vias aéreas, um trauma, uma intoxicação, o choque, que é a reação alérgica grave, né, que está muito, que pode acontecer na nossa realidade, porque a gente faz contraste o dia inteiro, né, então é uma situação que pode acontecer, a gente tem que estar preparado, tá, gente? Então, o que a gente tem que fazer quando percebe esses sintomas, esses sinais que a gente acabou de falar, que é a diminuição, que é a falta de respiração, cianose? Você vai, primeiro passo, você vai verificar a cena, tá? Você vai verificar a situação. Isso quando acontece na rua, por que a gente fala em verificar a situação? Porque se o paciente ele deu uma parada no meio da rua e você não sinalizar, o próximo a vítima pode ser você. Então a gente tem que verificar toda a cena, toda a situação, para que mais gente não fique em perigo. Na situação da clínica, o que eu tenho que ver? Se o meu paciente está deitado, em qual local que ele está deitado, se ele está deitado em local de superfície rígida, porque a reanimação em superfície que ela afunda, ela não é eficaz. Então, o meu paciente, ele está deitado de barriga para cima, ele tá numa situação em que eu possa fazer essa reanimação, o lugar é seguro para ele. Então, primeira situação é verificar a cena do local. Segundo passo, você vai chamar o paciente, você vai verificar se ele está responsível, você vai chamar ele pelo nome. Você vai tocar nele firmemente e você vai chamar ele pelo nome. Algumas vezes. Fulano, é seu João, seu João, seu João. Seu João não responde. No momento que o paciente não responde, você vai imediatamente pedir socorro, tá? Você vai sinalizar o técnico, sinalizar a pessoa que está mais próxima de você. Se for na recepção, gerente de recepção. Se for no fundo da enfermagem, você vai chamar o técnico em radiologia. Se for o setor de densitometria, ou mamografia, ou raio-x, ou qualquer outro setor, você vai chamar o pessoal da recepção para pedir ajuda. E você vai ficar com o paciente, você não vai deixar ele sozinho em nenhum momento, tá? O que é essa ajuda? Essa ajuda é o suporte avançado. Em todas as unidades, nós temos na parede fixado a Univida, o número da Univida. Isso aí tá nítido, dá claro para todo mundo, tá? Então, próximo passo, eu percebi que tem algo errado, chamem ajuda. Chamem ajuda para poder conseguir
dar a melhor assistência para esse paciente o mais rápido possível. Só que eu não posso só chamar e não fazer nada, tá? Eu tenho que chamar ajuda, o médico da unidade, a Univida, que é o suporte avançado, e dar os primeiros atendimentos imediatamente. Próximo passo, abrir as vias aéreas do paciente, tá? Você vai inclinar, eu vou colocar algumas figuras aqui após para poder vocês verificarem como que deve ser feito, mas você vai inclinar o pescoço do paciente para trás e você vai observar se tem alguma coisa obstruindo as vias aéreas dele. Se tem vômito, se tem algum objeto que você consiga tirar, tá? Próximo passo, verificar a respiração do paciente. Você vai encostar a sua face próximo ao rosto do paciente, próximo ao nariz e à boca do paciente, sentir que se existem sinais de respiração. Olhando o tórax também do paciente, isso tudo muito de forma rápida, tá, gente? Uma outra situação, se você olhar de cima para baixo, você olhar o tórax do paciente e ver se existe algum tipo de movimentação. Neste mesmo momento, gente, que você está verificando, no mesmo minuto que você encosta o seu rosto próximo ao nariz e boca do paciente e verifica se ele está respirando pelo tórax, se tem movimentação torácica, junto você já vai verificar se ele tem batimentos cardíacos, tá? Você pode verificar isso aqui, pode sentir em você para ver se você consegue, e sentir aqui também no pulso, tá? Então, é nessa região aqui, ó. Se você colocar os seus dedos aqui nessa região, você vai verificar também se existe batimento cardíaco ou nessa região, tá? É muito mais, a virilha também dá para fazer. Então, ao mesmo tempo, você não pode perder tempo para fazer uma coisa e outra, tá? Ao mesmo tempo, você baixa para sentir, já vai com a mão onde você acha que você consegue sentir os batimentos cardíacos. Verifiquei a respiração, verifiquei o pulso, está ausente, a gente tem que começar imediatamente as massagens, as compressões torácicas, tá, gente? Então, qual é a região que a gente tem que fazer? Você vai ver que você vai sentir que aqui tem o final, que é o processo tifoide. Você vai colocar a sua mão aqui no meio do peito do paciente, tá? No meio, entre os mamilos, firmemente. Você vai colocar uma mão sobreposta à outra dessa forma, tá? Essa região aqui, ela vai ficar no meio do tórax do paciente, tá? Você vai fazer isso aqui. E você vai esticar o seu braço, você não pode ficar com o braço frouxo dessa forma. Se você fizer assim, ela não é eficaz. Você tem que deixar o seu braço rígido e você vai fazer a compressão torácica com o seu corpo, tá? Com essa região aqui firme no tórax do paciente. Isso aqui tem que baixar, em média, de 5 a 6 centímetros, então tem que ser forte. Vai, em algumas situações, o paciente é idoso, um paciente mais debilitado, emagrecido, pode ser até que tenha alguma fratura de costela, tá? Mas para a sobrevida do paciente, ela tem que ser eficaz, ela tem que ser forte e baixar o tórax de 5 a 6 centímetros. Por isso a importância da superfície em que está atrás do paciente, ela tem que ser rígida. Então, se ele tiver um colchão mole, você tem que pôr ele no chão. Tá? É super rápido, coloque no chão com a ajuda de alguém e comece as compressões torácicas desta forma, com o tórax, com a força do seu corpo e não com o braço frouxo, tá? Essas compressões, elas devem ter um ritmo de mais ou menos de 100 a 120 batimentos por minuto. Então, ela tem que ser firme, profundo, ali o tórax movimentar e rápido. Se você fizer devagarinho, você não vai fazer com que esse sangue flua e ele leve a oxigenação para onde o paciente precisa. Tá? Então, ele tem que ser bem rápido e bem firme. Você, às vezes, tem que subir em alguma cadeira, subir em alguma coisa quando o colaborador é pequeno, mas geralmente o certo disso, gente, é a gente treinar. Pegar algum objeto, algum boneco, a gente tem que treinar, o certo é treinar isso aí, sabe? Ou ter, pelo menos em mente, em consciência do que quais são os passos que a gente tem que fazer, tá? A gente tem que ter a consciência do qual é o próximo passo. Isso não pode ter dúvida, de jeito nenhum. A cada 30 compressões realizadas, eu tenho que fazer uma respiração. Geralmente, quando a gente está dentro de alguma unidade de saúde, a gente vai ter um ambu, tá? Todo mundo tem que saber onde fica esse ambu. Você vai inclinar o rosto do paciente para trás, você vai acoplar aqui o ambu e você vai apertar, mas tem que vedar isso aqui tudo, tá, gente? Tem que apertar o ambu
no rosto do paciente e você vai apertar isso aqui profundamente até você perceber que o tórax do paciente ele dá uma elevada, tá? Então, por isso ele tem que ser bem colado. E se você fizer isso aqui assim, as vias aéreas ela vai estar obstruída. Então, você não vai conseguir fazer com que ele respire. Isso aqui vai fazer com que tenha passagem de ar. Então, você tem que manter isso aqui inclinado, acopla no rosto do paciente bem firme e você faz a respiração com ambu. Em algumas situações, quando a gente não tiver essa possibilidade, a respiração tem que ser boca a boca mesmo, tá? Então, assim, tapar o nariz do paciente e respirar na boca profundamente, tá? Mas, assim, em todas as unidades, eu acredito que tem ambu. Se você não tiver um ambu na sua unidade, faça a solicitação de um ambu. Isso aí é questão, são primeiros socorros, então é de primordial importância que cada unidade tenha um. Isso deve ser feito a cada 30 compressões numa respiração. Tem que ser feito exaustivamente até que o suporte chegue de ajuda. Se você tiver um médico na unidade, provavelmente ele vai pedir que você administre no paciente adrenalina. Tá? Quem vai prescrever isso é o médico, tá? Vocês não podem fazer isso aí inadvertidamente, por vocês terem vontade de fazer. Não, isso aí é só sob prescrição médica. Então, pode ser que eles, se tiver algum médico na unidade, eles vão pedir para você fazer adrenalina no paciente para que esse batimento cardíaco volte. O uso do desfibrilador, ele também vai depender do médico da unidade. É importante que cada unidade também tenha um desfibrilador. Ele é colocado no tórax do paciente, tá? E lá no desfibrilador ele tem uma forma de uso, ele tem um bonequinho ensinando onde cola as pás, que elas são adesivas. Você vai colar as pás no peito do paciente e o próprio desfibrilador, ao ser ligado, ele vai ver se é um ritmo chocável ou não. Ele vai te avisar se é um ritmo chocável. Ele vai falar para você, mantenha a calma, ritmo chocável. E você dá o choque. É importante que esse desfibrilador ele esteja sempre carregado, tá? Em um local visível e que você tenha o mínimo de conhecimento do uso do desfibrilador, ok? E aí tem que verificar certinho se ele está carregando, isso aí tem que ser verificado diariamente em cada unidade que tem um desfibrilador. Ele tem que ser checado diariamente, gente, como todo material de parada, tá? Isso, ele tem que criar uma rotina, laringoscópio, verificar o ambu, se ele está em mãos, deixar isso de forma acessível, verificar, criar uma rotina de verificação da checagem de materiais, que se estão funcionando, se estão ok, se não falta nada. Isso não pode, a gente não pode achar que isso não pode acontecer. Acontece em qualquer lugar e ainda mais num lugar onde é realizado procedimentos como medicamentos e contraste. Para concluir a nossa aula, vou deixar aqui o alerta de ter em mente, de cada um ter em mente do seu papel dentro desse atendimento, tá? A enfermagem não sair perto do paciente, ou seja ele como for o biomédico, o atendente de sala, o atendente de coleta, aquela pessoa que está ali não sair, só gritar e pedir ajuda. O próximo, que é da recepção, ou o técnico em radiologia, ou o outro biomédico, ou o outro colega, chamar ajuda imediatamente, tá? O suporte avançado. E você ter em mãos, rapidamente, tudo aquilo que você precisa para reanimar o paciente. Não, tem que manter a calma, gente, porque o desespero nesse momento, ele não vai ajudar. Ele não vai ajudar em nada, nunca ajuda em nada. Então, respire fundo, tenta manter a calma, tenta ter em mente os passos a serem seguidos, que é verificar a responsividade do paciente, verificar a respiração do paciente, verificar o batimento cardíaco do paciente. Se ele não existe, estou com extremidade cianótica, que é arroxeada, começo a compressão torácica imediatamente. O tórax tem que movimentar de 5 a 6 centímetros, mãos firmes no tórax do paciente e a superfície atrás rígida. Comece isso em 10 minutos no máximo. Você vai manter a vida desse paciente até o suporte de vida chegar. Obrigada. Qualquer dúvida, estou à disposição. É só me chamar no meu WhatsApp particular. Obrigada.